Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Gostaria de deixar minha saudação, meu afetuoso abraço a todos os obreiros que estão aqui esta noite. Eu gostaria que o irmão Hudson, irmão Vanderlino, irmão Aristeu, transmitisse ao pastor João Henrique a minha saudação, o meu abraço. Ele foi muito bem representado através dos obreiros desta igreja. Fica a ele a minha gratidão, o meu carinho, pela maneira tão receptiva, tão comum aos irmãos mineiros. Minha gratidão ao presbítero irmão Alairde, que foi me buscar lá em Belo Horizonte. Deus abençoe, querido, ele e a sua filha. Meu abraço, foi um prazer estar aqui em sua companhia. Minha gratidão à irmã Elinice e irmão Ivaídes, que me receberam ali no seu lar com muito carinho, me senti ali em casa e gostaria que os irmãos, assim que os vissem, também desse uma palavra de gratidão a eles pela maneira tão gentil como nos receberam ali, a mim e a irmã Andréia. Minha gratidão ao irmão Hudson, irmão Vanderlino, que Deus vos abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus nos recompense a todos os irmãos. Estaremos regressando amanhã, bem cedo, à capital do estado do Paraná, a linda cidade de Curitiba. E estamos lá à disposição dos irmãos, assim que passarem em Curitiba, principalmente no mês de julho, muito calor abençoado aqui. Quando forem lá em julho, ou levem casaco de pele, senão vocês morrem de frio. Meus irmãos, há uma mensagem de Deus no meu coração esta noite, e de todos os meios eu tentei fugir dela, e dizia até o irmão Lázaro que estava ao meu lado, o meu desejo de fugir dessa mensagem, mas os hinos cantados e a inspiração do Espírito me levou para que eu meditasse convosco esta noite uma mensagem que há muitos meses eu não medito, não prego sobre ela. É o Salmo de número 73. Se você trouxe sua Bíblia, queira fazer uso dela. É uma mensagem tremenda de Deus, tremenda. Você vai sair daqui hoje cuspindo fogo e pingando azeite em nome de Jesus. É meu desejo, se você quiser, viu? A bênção de Deus é para quem está atento, ligado. Seja atento, não se mexa, não saia do seu lugar e nem pisque, e fique olhando para cá, comendo de tudo aquilo que Deus tem a ministrar no seu coração esta noite. Diz o salmista, Salmo de número 73, nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, e vamos retratar a história de um homem impressionante esta noite. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Feche a sua Bíblia para que você não seja tentado a dar sequência à leitura. É assim que você fechá-la e olhar para mim, eu vou começar a pregar. Fez isto? Então vamos à mensagem de Deus. Guarde cada palavra no recôndito do seu coração esta noite. Eu sou amante dos salmos. Já li os salmos inúmeras vezes. Já perdi a conta. Eu não pude me conter ao ler a expressão do salmista 73, que contou um desejo que ia no seu coração. O desejo do salmista não era um desejo tão salutar assim. Ele conta-nos um desejo de desviar, de sair da presença de Deus. E eu resolvi estudar acerca deste salmo para ver quais foram as razões que fizeram com que o salmista quisesse se desviar. E eu descobri que quem escreveu este salmo foi nada mais, nada menos do que um homem chamado Asaf. Grande Asaf, músico mor da história de Israel. Ele viveu nos dias de Davi e nos dias de Salomão. Não houve na história do Antigo Testamento, e creio em toda a história de Israel, um músico tão exemplar, tão
tão extraordinário quanto Asaf. Os teólogos são unânimes em dizer que quando Asaf escreveu o Salmo de número 73, ele devia ter mais ou menos 70 anos de idade. Ele conhecia a Deus pelo lado de dentro. Existe uma grande diferença entre você dizer que ouve alguma coisa acerca de Deus e conhecê-lo pessoalmente. Há uma grande distância entre essas duas coisas. Ouvir falar acerca de Deus, qualquer pessoa tem esse privilégio. Conhecer a Deus não é privilégio de todas as pessoas. Basta-nos ler os salmos de Asaf e nós chegamos à fácil dedução de que Asaf era um homem que conhecia a Deus. Ele pertencia à classe daqueles que têm o privilégio de se acordar pela manhã e dar de cara com Deus. Asaf conhecia Deus pelo lado de dentro. Ele tinha uma comunhão extraordinária com Deus. As pessoas olhavam para Asaf e diziam: quem me dera ser tão espiritual quanto Asaf. Quando as pessoas ouviam dirigir os louvores, dirigir os corais que se apresentavam no templo, as pessoas ficavam maravilhadas de ver a forma como Asaf dirigia o seu louvor a Deus. Todavia, o que me chama a atenção, olhe para cá, o que me chama a atenção é que um homem como Asaf, com tanta espiritualidade, com tanta comunhão com Deus, aos 70 anos, vamos contextualizar isto, digamos que fosse nos dias de hoje, depois de 70 anos, membro da Assembleia de Deus, Asaf resolve se desviar. Quem mexe um negócio desse? Depois de tanta comunhão com Deus, depois de tanta experiência com Deus, Asaf chega à conclusão de que a vida com Deus não vale a pena ser vivida. E há algumas razões que o levaram a tomar essa decisão, e ele realmente quase se distancia de Deus. Ele tinha alguns argumentos fortes. O primeiro argumento que fazia com que Asaf quisesse se desviar é o perfeito estado de saúde dos homens maus. Ele diz isso na Bíblia. No versículo 4 ele diz assim, olhando para o ímpio: não há aperto da sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Essa era a primeira razão que fazia com que Asaf quisesse se desviar: o perfeito estado de saúde dos homens maus. Em outras palavras, Asaf olhava para o ímpio, para o playboy, para o mulherengo, para o sem vergonha, para o cafajeste. Asaf olhava para aquelas pessoas que não têm temor e nem compromisso com Deus e via-os em perfeito estado de saúde. Aí ele olhava para alguns crentes da Assembleia de Deus lá em Jerusalém, crentes até debaixo d'água, estavam desenganados dos médicos. Eu não sei se você já conheceu alguém crente, cheio do Espírito Santo já, marido de uma só mulher, homem comprometido com Deus até o pescoço, que morreu desenganado dos médicos. Conheceu alguém assim já? Asaf olhou para um quadro como esse e se assustou. Asaf se assustou com uma situação como essa, de olhar para o ímpio e vê-lo com saúde. E o justo, às vezes, desenganado dos médicos em cima da cama. Asaf disse: que Deus povo é esse que permite um servo seu morrer desse jeito? Lá em Curitiba, escute isso, lá em Curitiba, só é possível essa pessoa permanecer aqui enquanto ela ficar quieta. Se não ficar quieta, tirem ela daqui agora. Não pode atrapalhar a mensagem em nome de Jesus. Lá em Curitiba nós tínhamos um homem, o nome dele era Mário Rosa. Eu não sei se alguns dos senhores ouviram falar de Mário Rosa. Ele era pastor auxiliar em Curitiba como eu. Um homem íntegro, cheio do Espírito Santo. Só a eternidade vai revelar o trabalho que aquele homem realizou para Deus. O telefone dele estava à disposição 24 horas por dia para atender todos aqueles que a ele chegassem. Sabe como foi que ele morreu? Comido pelo câncer. Eu fui visitá-lo no hospital uns 3 dias antes de morrer. E fiquei assustado de ver a situação daquele homem tão íntegro, tão cheio do espírito, sendo comido pelo vírus chamado câncer. Asaf olhou para um quadro como esse e disse: Deus, como tu pode ser bom se o ímpio tem saúde e o justo não pode vir na ceia por falta de disposição física, morre em casa em cima de uma cama? Que Deus bom é esse
Essa era a primeira razão que levou Asaf a querer se desviar. Mas havia uma outra razão. E a segunda razão é que os ímpios, sobre a sua visão, ganham a vida com facilidade, sem real necessidade de trabalho. Escute isso. Versículo 5 diz assim: são livres das tribulações dos mortais e não são afligidos pelos males humanos. Asaf olhava para os ímpios e os via ganhando dinheiro com muita facilidade, e o justo, às vezes, sem dinheiro para poder comprar o pão de cada dia para dar para os seus filhos. Asaf disse: Deus, tu não pode ser bom absolutamente, dando muito para o ímpio e fazendo o justo passar dificuldade. Verdade que existem 4 classes de ímpios, de pessoas na terra. A primeira classe de pessoas são aquelas materialmente e espiritualmente pobres. São pessoas que não têm nada no céu e não têm nada na terra. São os sem terra, não tem nem onde cair morto. É o primeiro grupo de pessoas, materialmente e espiritualmente pobres. Existe o segundo grupo de pessoas, que são aquelas espiritualmente pobres, mas materialmente ricas. São pessoas que não têm nada no céu, mas aqui embaixo elas mandam, elas têm, elas influenciam, elas podem, elas têm o poder. Jesus contou-nos uma parábola de um homem que pertencia a essa classe. Lembra dele? O rico insensato. Ele não tinha nada no céu, mas aqui embaixo ele tinha. Conversava consigo mesmo, dizendo: alma, come, regala-te, descansa, porque tu tens muitos bens para muitos anos. Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? É loucura ter muito aqui embaixo e não ter absolutamente nada no céu. Era para essa gente que Asaf olhava, para os da segunda classe, pobres espiritualmente, mas riquíssimos materialmente. Verdade que existe os da terceira classe. Os da terceira classe são aqueles remediados materialmente. São pessoas que levam a vida toda para poder comprar um carro novo. E às vezes a vida passa e eles têm um privilégio, de colocar a mão num carro novo. São pessoas que levam 30, 40 anos para comprar a casa própria. Moram às vezes de aluguel, de favor na casa do sogro, nos fundos da casa do pai. São pessoas pobres materialmente, mas espiritualmente são cheias da unção do Espírito do Senhor. São mais do que milionárias. E eu creio que há muita gente aqui esta noite que não tem muito aqui embaixo, mas tem muita unção do Espírito de Deus na sua vida. São os milionários espirituais, e foi cantado aqui a respeito deles esta noite. Pedro pertencia a essa classe. Pedro, eu estive na casa dele, lá em Cafarnaum, era uma casa humilde, simples. Pedro não tinha muito aqui embaixo, era um simples pescador, vivia de pescaria, de peixe, de venda de peixe, mas espiritualmente ele era cheio da unção do Espírito do Senhor. Chegaram para ele certa vez e disseram: dá-me uma esmola. Ele colocou a mão no bolso, não tinha cartão de crédito, cheque especial, não tinha nada, nenhuma esmola para dar. Não tem osso, não tem prato, mas tem unção do Espírito de Deus, riqueza espiritual na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz a Bíblia que o moço levantou, andou, saltou, glorificou a Deus, aleluia, porque ele tinha riqueza espiritual na sua vida. E existe os da quarta classe. Os da quarta classe são aqueles que são ricos tanto materialmente quanto espiritualmente, porque não há nenhum paradoxo nisso. É possível você ter muito aqui embaixo, morar em grandes mansões, ter 10 carros 0 km na garagem e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito. Agora eu disse bem, desde que os 10 carros estejam na garagem, porque se tiver no coração, aí pode ter até uma bicicleta velha que estraga a vida de qualquer crente. Mas se tiver na garagem, pode ter até 30 carros 0 km. E o meu desejo esta noite era que cada irmão aqui de Ipatinga, da região do Canãozinho, e os demais que me ouvem esta noite, que todos nós pertencêssemos da quarta classe. Que bom se isso fosse verdade, que cada um de nós aqui tivéssemos a nossa mansão, que cada um de nós aqui tivéssemos uma baita de uma casa na praia para descansar a mente de vez em quando, que cada um de nós aqui tivéssemos 7, 8, 10 carros 0 km na garagem. Esse era o meu desejo, e que ao mesmo tempo fôssemos cheios da unção do Espírito. Se isso não é possível, não abramos mão da terceira classe esta noite. Pobres materialmente, mas cheios da unção do Espírito do Senhor. Falando
falando língua estranha, pelo poder contra poderes satânicos, expulsando demônios, potestade e principados. Quanta gente rica espiritual tem aqui esta noite? Deixa me ver. Quem é rico espiritualmente aqui? Quem tem unção? Quem tem paz em casa? Quem tem salvação na sua alma? Sabe que o seu nome está escrito no livro da vida? Então levante a tua mão e diga alguma coisa linda para Deus esta noite. Aleluia! Você é mais do que milionário. Diga a Deus, eu te dou graça, porque eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou rico, não dos bens aqui de baixo, mas da unção do Espírito do Senhor, da paz, da alegria, da felicidade, que o mundo não pode dar, mas que o crente pode morar lá na favela. Ele é cheio da unção do Espírito do Senhor Jeová. Aleluia! Oh, aleluia! Quanta gente que está aqui esta noite sabe falar língua estranha? Quantos sabe falar língua estranha? Tem muita gente aqui que não sabe falar japonês, francês, inglês, alemão, austríaco, mas fala língua estranha. Ou se você não sabe falar, aprenda esta noite, porque quem batiza já chegou. Jesus Cristo Nazaré pode te ensinar hoje, nesta noite, ao ar livre, aqui queimar você, e você sair daqui cuspindo fogo e pingando azeite na autoridade do nome de Jesus Cristo, a esperança das nações, o desejado de todas as nações. A Ele honra, glória e adoração pelos séculos dos séculos. Essas eram as razões que levavam Asaf a querer se desviar. A primeira, o perfeito estado de saúde dos homens maus. O ímpio tendo saúde e o justo desenganado dos médicos. Segunda, ganha uma vida com facilidade, sem necessidade de trabalho. Ele olhava para o ímpio, morando em mansão. Lembra, eu falei da segunda classe. Ele olhava para essa gente, pobre espiritualmente, mas rico materialmente. E Asaf os via em mansões, em carros de 100 mil reais, blindados, Cherokee, BMW, Volvo. E não é pecado absolutamente ter um carro desse, absolutamente. Mas Asaf via o contrassenso, o paradoxo, gente ímpia tendo carro dessa qualidade e o justo andando de uma bicicleta que comprou 36 vezes sem entrar nas lojas pernambucanas e ainda nem pôde terminar de pagar as prestações e foi levado para o SPC. E Asaf disse: Deus, eu não posso aceitar um negócio desse. Como que o ímpio mora numa mansão e eu, crente, lavado no sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo, sem pagar aluguel? Eu não posso aceitar um negócio desse. Eu vou me desviar. E Asaf chega à seguinte conclusão, no versículo 10, porque Deus deixou que ele fosse nos seus pensamentos. E ele chega à conclusão dizendo assim: na verdade que em vão purifiquei o meu coração. Em vão lavei as minhas mãos da inocência, porque o dia todo sou afligido, sou castigado a cada manhã. Veja a conclusão que Asaf chega. Asaf chega à conclusão de que não vale a pena servir a Deus. Na verdade, em vão purifiquei o meu coração. Servir a Deus para quê? Ser fiel a Deus para quê? Se os infiéis é que enriquecem. Para que eu vou amar a Deus? Se os que não amam é que têm dinheiro. Para que eu vou servir a Deus com fidelidade de coração? Se os que não servem estão na crista da onda. De jeito nenhum. Vou me afastar. Vou me desviar. E Asaf diz no versículo de número 15: se eu tivesse dito isto, teria traído a geração de teus filhos. Em outras palavras, a aflição de Asaf era tanta que ele não tinha com quem desabafar, contar das suas perplexidades. E uma coisa é sofrer, pior do que sofrer é não ter com quem compartilhar o seu sofrimento. Asaf não tinha para quem se abrir, porque as pessoas o viam e o tinham como um protótipo e um exemplo de fidelidade a Deus. As pessoas olhavam para ele e diziam: quem me dera ser igual a ele? E ele querendo se desviar. E isto aumentava ainda mais a sua agonia, o seu sofrimento. E ele diz: se eu tivesse dito isto, eu teria escandalizado a geração dos seus filhos. No versículo 16, ele diz assim: quando eu tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então Deus me abriu os olhos e eu entendi o fim deles. O que me chama a atenção nessa história é que Asaf não deixou de ir à igreja. Mesmo de mal, zangado com Deus, de costas viradas para Deus, ele ia para a igreja. Porque ele pensava assim: se eu não for, amanhã irmão Davi e irmão Salomão ligam para o meu celular e dizem: ô irmão Asaf, irmão não foi na igreja hoje? Então ele disse: deixa-me ir. Mas ele ia de mal com Deus. Ele apenas elegia o coral na igreja,
nem falava com Deus. Ele estava com as costas viradas para Deus. Mas, irmão, é importante que as pessoas vão à igreja, mesmo que elas passem por aqui uma vez por ano, para ouvir a palavra de Deus, mas é importante que venham. E eu compreendi isso numa madrugada lá em Curitiba. Era uma noite fria. Eu era o co-pastor da igreja sede em Curitiba. Morava no terceiro andar da igreja. Era só descer o elevador, saía direto no púlpito. E eu desci 3 horas da manhã, dobrei os meus joelhos. E eu tentei naquela madrugada dar alguns conselhos para Deus. Eu disse: Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu ia mandar alguns crentes aqui da nossa sede embora, sem direito a fundo de garantia, 13º, sem direito a salário, sem direito a nada. Porque eles têm cara de crente, mas não são. Não tem jeito de crente, não tem sentimento de crente. As emoções da vida cristã eles não sentem. Eu olho para eles, são sepulcros vazios, caiados. Deus, deixa eu mandar essa gente embora. Pedir para eles não virem mais à igreja. Irmão, se eu viver mais 500 anos, eu não vou me esquecer o que Deus me disse às 3 e pouco da madrugada. Deus disse: filho, sabe essa gente que você quer mandar embora? Eu disse: sei. Deus me disse: você não vale um vintém para mim mais do que eles. O mesmo preço que eu paguei por você, eu paguei por eles. Deixa que venham na minha casa, porque enquanto eles virem, haverá esperança para as suas almas. Aleluia! Porque a igreja é a clínica espiritual, é o pronto-socorro espiritual. A igreja é exatamente para pessoas que estão capengando, mas que venham aqui para melhorar de vida, para mudar de vida, para se transformar numa nova criatura. Muitos já se transformaram. Os que não se transformaram ainda, não os joguemos para fora. Oremos por eles, para que eles tenham uma experiência com Deus, tanto quanto eu e você já tivemos. Você pode dizer glória por isso essa noite? Eu vou orar a Deus para que você tenha coragem, ousadia e unção para convidar os afastados da igreja, para que venham aqui ouvir a mensagem do Evangelho, para que eles passem pela igreja, nem que seja uma vez por ano. É importante que venham, porque numa vinda dessa, o Espírito de Deus poderá fisgá-los e eles poderão ficar aqui até o dia do arrebatamento da igreja. O Espírito de Deus está aqui esta noite e o anzol já foi lançado. Cuidado que daqui a pouco você será fisgado pelo Espírito de Deus, para ser cheio da unção do seu Espírito, da sua graça, renovado pela presença do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você consegue se lembrar de algum parente afastado da igreja, que faz tempo que não vem aqui? Consegue se lembrar? Então fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. À medida que você se lembrar de um parente que faz mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano, quem sabe, que não vem à igreja, fecha os olhos. E à medida que você se lembrar da fisionomia dele, levante a mão no lugar dele e diga: Deus, toca na vida dele esta noite, para que ele possa sentir o desejo, a necessidade de voltar a participar de pelo menos um culto na tua casa, e que os teus anjos e que o teu Espírito esteja ali convencendo e usando todos os que vão participar para que ele seja fisgado. Toque nele esta noite, lá onde ele está. Aleluia, aleluia. Eu sinto que o Espírito de Deus vai tocar em filhos aqui esta noite, que estão aqui, como disse ontem, e que estão distantes desse lugar. Deus sabe o nome da rua, o número da casa, onde está o teu filho, o nome dele, o sobrenome dele, a esposa, quem você está representando aqui esta noite, o marido, o cunhado, o tio, o sogro, o neto, o avô, seja quem for. Deus está de olho nele esta noite. Aleluia, para que ele se volte para Deus, para que ele venha comungar aqui, para que ele venha receber a bênção de Deus. Enquanto eles virem na igreja, haverá esperança para as suas almas. Deus estará cuidando deles, Deus estará abençoando-os. Aleluia, mesmo afastado da igreja, mas a misericórdia de Deus é tão grande que os seus olhos não se desviam daqueles que se afastam dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Para sempre seja exaltado e bendito o nome de Jesus. Asaf e a igreja, mesmo zangado com Deus, mas ele ia. E numa dessas vidas dele, olhe para cá, escute, numa dessas vidas dele, Deus disse a Asaf: eu vou te dar 3 visões, filho. Você está querendo se desviar e você diz que tem razões sobejas para isso. Agora, primeiro deixa eu te dar 3 visões, aí você decide se desvia ou não. E a primeira visão que Deus deu a Asaf foi a visão da cama do ímpio. Deus disse a Asaf: eu vou te levar lá de madrugada, na casa de um ricaço aqui em Jerusalém. E eu vou mostrar que a diferença de ser crente e não ser não está na conta bancária do bem, não está no carro que usa e nem na casa que mora. A diferença
Começa pela qualidade do sono da madrugada. Eu vou te mostrar como dorme um justo e como dorme um ímpio. E você vai ver se vale a pena ser crente canela de fogo ou não. Asaf tinha uma casa em Jerusalém, eu imagino que fosse mais ou menos assim. Havia uma casa em Jerusalém e Asaf passava com a magrela dele, a bicicleta dele. E a bicicleta ia indo e o pescoço dele ia virando. Ele via aquela casa enorme, bonita, a mais bonita da região, com vários carros 0 km na garagem. Asaf, crente da Assembleia de Deus, coitado. Só aquela bicicletinha magrela, ainda estava a ser trocado por causa dela. Ele olhava para o ímpio e dizia, eu com uma casa dessa, a pessoa não precisava nem orar mais de madrugada. Tinha uma maravilha, uma mansão dessa, com um carro desse na garagem, mas olha só, e a bicicletinha dele ia indo e o pescoço dele ia virando à noite, a esposa tinha que passar até gelol, porque dava torcicolo no pescoço dele, doía de tanto invejar a casa do justo, do ímpio, melhor, coitado. E Deus disse a Asaf, eu vou te levar exatamente na casa daquele multimilionário. Era o da segunda classe. Ele era espiritualmente pobre, mas materialmente ele era riquíssimo. E Deus disse, eu vou te levar na casa desse multimilionário. E em visão, Deus levou Asaf, 3 e pouco da manhã, lá na casa desse ímpio. E abriu o telhado da casa e mostrou a cama do ímpio. E o ímpio se virava de um lado para outro na cama e não conseguia conciliar o sono, preocupado com os sem terra que porta da sua fazenda, preocupado com a notícia de que ele seria sequestrado de um momento para outro, com a sua segurança pessoal, preocupado com a bolsa de Nova York que está em queda, preocupado com o dólar. Ações desse ímpio, por causa da sua riqueza, da sua prosperidade econômica, que nem dormir, conciliar o sono ele consegue. Veja como dorme o ímpio rico, multimilionário, mas como o sono dele é perturbado por falta de paz dentro da sua alma. Tu me fez lembrar, quando eu estava na igreja sede no ano retrasado, terminou o culto e o irmão Daniel me procurou. E o irmão Daniel, conhecido meu, disse, pastor Josias, eu queria que o senhor orasse por esse senhor que está aqui. Eu peguei o nome, observei e disse, pois não, irmão Daniel. Ele disse, pastor, só tem 1 minuto que tem. E pastor, esse homem é meu patrão. E eu disse, sim, irmão Daniel, o que é mais? Que pastor Josias, eu sou o motorista particular dele. Eu acho que ele é o homem mais rico do estado do Paraná. Se houver outro tão rico quanto ele, eu desconheço. Eu disse, sim, irmão Daniel. Eu não quero que eu olhe por quê. E pastor, é porque eu o levei na clínica e fui apanhá-lo ontem. E ele olhou para mim pelo retrovisor quando entrou no banco de trás, onde sempre se assenta. E nós conversamos olhando pelo retrovisor. Ele se assenta de forma estratégica. E sempre eu vou evangelizando, falando de Jesus para ele. E eu já sou motorista dele há mais de 10 anos. E então o pastor ele diz assim, seu Daniel, eu gostaria que o senhor pedisse oração por mim lá, para os seus crentes, para a sua igreja, para o seu pastor. E aí o irmão Daniel disse, pois não, meu patrão, pelo que o senhor quer que nós oremos pelo senhor? É o seguinte, seu Daniel, é que foi feito um exame e eu fiquei 6 horas dormindo e esse exame me trouxe um dissabor, porque o médico disse que é normal uma pessoa em 8 horas de sono, é normal uma pessoa se virar 6 vezes de um lado para o outro. Mas eu em 6 horas de sono me virei 160 vezes. Eu não consigo dormir, seu Daniel. Mas o senhor, meu patrão, não é o homem mais rico do estado do Paraná. Seu Daniel, mas eu preferia ser motorista como o senhor e roncar a noite inteira. Eu não tenho paz para dormir à noite. Deixa-me dizer uma coisa para você essa noite. Olha para cá. Você é feliz e não sabe disso ainda. Deixa-me dizer uma coisa para você. Você é feliz e ainda não descobriu isso. Você é feliz e não descobriu isso. Tem gente que daria tudo para ter o sono que você tem à noite, a qualidade do sono. Porque enquanto você dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. O anjo do Senhor está com espada de manhã
endemoniada ao seu lado, guardando o seu leite, não tem capeta que coloque a mão em você enquanto você dorme, porque mesmo dormindo o Senhor cuida de você. Glórias a Deus! Bendito para sempre seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu me lembro de uma senhora que ligou para mim no telefone numa quinta-feira, se eu não estou equivocado, dizendo: pastor Josias, é o senhor que sou eu. Se eu preciso que o senhor venha aqui em casa agora. Se o senhor não vir, eu me mato. Do que se passa, minha senhora? Pastor, eu preciso que o senhor venha. Eu lhe ouvi através da rádio. Estava chegando em Curitiba e o meu motorista estava passando aquela tecla especial que tem no rádio, que vai passando de emissora para emissora, e de repente passou a sua voz falando acerca de Jesus. E eu pedi que ele voltasse e eu ouvi a mensagem. Eu acho que alguém contou a minha vida para o senhor. Eu quero que o senhor venha aqui em casa agora. Se não posso, minha senhora, eu tenho uma reunião daqui meia hora. Então o senhor vai ler no jornal que uma senhora se suicidou, se jogou do 7º andar de um prédio, e o senhor é culpado por isso. Eu disse: minha senhora, eu vou amanhã cedo, se amanhã é tarde demais, eu tenho que vir agora. Liguei para o pastor Pimentel, eu contei para ele que vá lá, filha. Eu justifico a sua ausência na reunião. Meu pastor Pede manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu peguei o carro e disse: Deus, eu vou lá, me orienta para que eu possa ser uma bênção na vida dessa mulher. Mas a minha esposa não estava em casa. E eu fiquei preocupado em visitar uma senhora sem ter alguém comigo. E eu saía já com o carro do estacionamento da igreja sede em Curitiba, preocupado, procurando alguém. De repente passa um evangelista na minha frente. E quando ele passou, eu contei a história para ele: Simão Irineu, preciso da sua ajuda. E expliquei a situação. Ele disse: vamos lá, eu tenho compromisso, mas vou contigo. Ele entrou no meu carro e fomos. Eu com o endereço na mão. Quando eu chego diante do prédio, paro, vejo o número 735, é aqui. Quando eu saio para fora do prédio, senhores obreiros, eu quase virei um azar. Porque quando eu olhei o tamanho do prédio, a estrutura do prédio, e quando eu vi a beleza, eu nunca vi um prédio tão bonito em toda a minha vida como aqui, na zona mais nobre em Curitiba. Quando eu olhei para o prédio, disse: eu com um apartamento desse, já pensou? Seria uma maravilha morar por aqui. Ô glória! Aí me identifiquei ali na portaria. O porteiro disse: já estão esperando o senhor lá no 7º andar. Era a cobertura do prédio. E eu então subi um elevador de vidro. Foi um negócio que me deixou até com medo. Aquele negócio ia subindo, ia parecendo a cidade de Curitiba, uma vista panorâmica. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Mas chegou logo lá em cima, abriu-se a porta. E quando a porta se abriu, tinha um hall de entrada. Só o hall de entrada para dar acesso ao apartamento é maior do que a minha casa. Aí quando eu cheguei no hall, vi aquele negócio cheio de flor, bonito, cheio de folhagem, tão impressionante, mármore de primeiro mundo. Eu disse: que coisa linda, Jesus, tem misericórdia. E o irmão Irineu junto comigo, de repente se abriu uma outra porta. E lá estava a senhora de mais ou menos 40 anos. E ela disse: pois não, pastor, seja bem-vindo, o senhor pode entrar. A hora que eu entrei na sala da mulher, irmãos, a sala da mulher era do tamanho mais ou menos dessa igreja aqui. Tinha uns 8 jogos de estofados espalhados assim. Era desistente, eu não sabia se sentava no norte, no sul, no leste, no oeste, porque tinha tanto jogo de sofá que eu fiquei assustado. Eu comecei a andar para o mais perto que estava ali. Quando eu comecei a andar, pisei num negócio assim macio, parece estar pisando em cima de algodão doce. Eu disse: que negócio é esse? Eu olhei para o carpê, era um carpê de mais ou menos 150 milímetros. Até o meu sapato sumiu no meio daquele negócio, tão macio, gostoso. Falei: que negócio bom andar, já pensou um desse lá em casa, que maravilha que seria. E aí sentei ali por perto, olhando para ela, e ela olhando para mim. Eu disse: pois não, minha senhora, o que a senhora quer? E o obreiro que veio comigo, evangelista, sentou do meu lado. E ela disse: pastor, o senhor gostaria de conhecer o meu apartamento antes da gente conversar? Eu olhei para o evangelista que estava comigo, embora seja pastor, evangelista, mas mais velho do que eu vou obedecer o que ele determinar, está determinado. Olhei para ele disse: vamos, era o que eu queria, assim, então vamos. Aí fomos conhecer o apartamento da mulher. Levamos pelo menos 1h40 para voltar no ponto de partida, para conhecer os míseros 1.700 metros da cobertura daquela senhora. Quando voltei para a sala, para o ponto de partida, disse: minha senhora, nos últimos 10 anos eu nunca tinha andado tanto quanto andei hoje. A senhora deu um copo de água para mim porque eu já estou com sede. Ela me serviu e olhou para mim e disse: pastor, o senhor está vendo esse vaso aqui que se vê? Pastor, esse vaso
custa, está avaliado, eu tenho o certificado de garantia e de validade e do valor do preço, está avaliado em $30.000. O senhor quer ver o certificado? Não. Pastor, o senhor está vendo aquele quadro na parede? Estou vendo. Custa $80.000. Aquele outro lá no lado da sala, o senhor está vendo? Veja. Custa mais ou menos $100.000. Esse tapete ali, o senhor vê, se veja, é peça, pastor. Ele custa mais ou menos $80.000. Pastor, você conhece a construtora tal aqui em Curitiba? Desconheço. É do meu marido. Foi ele que construiu esse prédio. Nós somos donos do prédio, pastor. Nós temos muito dinheiro. O senhor, pastor, para o senhor saber, lá embaixo na nossa garagem tem 5 carros 0 km. É um conversível alemão que custou $170.000. Está coberto, para dar para nossa filha que segunda-feira vai fazer 15 anos. Motorista, o carro dela nós vamos dar para o atual motorista dela e ela vai pegar esse carro. Ela achou numa revista 4 rodas, meu marido gosta de fazer tudo o que ela quer e comprou esse carro, ela nem sabe que o carro é dela. $170.000. É o único conversível alemão do modelo que existe no Brasil. Meu marido teve que descer a Paranaguá semana passada para pegar esse carro no aeroporto, deu maior dificuldade, teve que pagar um grande valor para a liberação do veículo. Pastor, e eu olhei para ela e dentro de mim eu pensei, meu Deus, o que essa mulher vai fazer, onde que ela vai chegar, será que ela me trouxe aqui para esbanjar toda a riqueza dela em cima de mim? Deus, o que vai acontecer por aqui, Senhor? Me orienta, Deus me deu paz. Eu olhei para o evangelista que estava comigo, os olhos abertos, mas eu senti que ele estava orando em espírito. E aí eu me senti dono da situação e que Deus estava no controle da coisa. E ela foi dizendo, pastor, eu tenho muito dinheiro. O senhor não imagina quanto. Eu não tenho problema financeiro. Mas ela parou e aí fechou o punho e bateu naquele quadro de $80.000 assim com raiva, dizendo, pastor, mas essas coisas aqui não podem dar paz para uma mulher. Eu daria tudo isso que eu tenho para ter um pouco de paz dentro dessa casa, porque não tem paz aqui, pastor. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. Pastor, aquela sacada que o senhor viu lá no outro lado do prédio, do meu quarto, eu já tentei mais de 10 vezes de me jogar para baixo, porque eu sou uma mulher vazia. Eu sou a mulher mais infeliz que mora na cidade de Curitiba. Eu daria tudo isso para ter um pouco de paz dentro da minha alma. Aquela noite, eu cheguei no apartamento que morava lá na igreja, no 3º andar, era mais de meia-noite. Subi o elevadorzinho da igreja, tinha que até ajudar ele, senão não conseguia chegar lá em cima. Chegou, abriu a porta, eu fui pro lado do meu apartamento, abri, já estava tudo escuro. Havia ligado para minha esposa que não me esperasse. E cheguei no meu quarto, ela estava dormindo. Meus irmãos, eu deitei ao lado da minha esposa, pensando em tudo aquilo que havia ouvido e presenciado. Mas adivinha, não adivinha que é pecado. Aquela noite que não conseguiu dormir fui eu. Eu virei para um lado, para outro e não conseguia dormir. Mas não era preocupado com sem terra nas portas da minha fazenda, de jeito nenhum. Não era preocupado com o câmbio ou com a bolsa de Nova York. E você não conseguia dormir. Eu acho que a maioria de vocês já sentiram o que eu senti naquela madrugada. Eram umas sensações assim, de alto e baixo, da unção do Espírito Santo que inundava a minha alma. Era como se o mar estivesse entrando dentro de mim. Era uma presença tão gostosa de Deus. A coisa estava mais quente do que a fornalha de Nabucodonosor. Eu senti uma unção especial de Deus. Aonde quer que eu me virasse, eu tinha desejo de orar e de falar língua estranha. Aí eu não consegui dormir. Me pus de joelho, levantei as mãos e comecei a adorar a Deus. E a minha esposa se acordou, olhou para mim chorando, falando língua estranha, disse, você está passando mal? Eu disse, eu nunca passei tão bem em toda a minha vida. Pode se virar e dormir. Eu estou sentindo a unção do Espírito de Deus. Deixa eu orar. E ela se virou para o outro lado e voltou a dormir. E eu levantei os braços e Deus, eu quero te adorar. Irmão, se eu tinha alguma dúvida, saiu aquela madrugada. E lá no Paraná, eu não sei aqui em Minas, mas lá no Paraná, naquela noite eu tive certeza que não inventaram no Paraná nada melhor do que ser crente na pessoa de Jesus Cristo. Que é bom demais servir a Deus. Aleluia. Sentir a unção do Espírito de Deus dentro da nossa alma. As emoções da vida cristã
perdendo. Como é bom servir a Deus. É por isso que nós vamos para a igreja 7 dias por semana, porque cada culto é uma nova experiência com Deus. Cada culto é uma nova alegria. E não é a alegria de um jogo que o nosso time ganha, outra vez perde, mas é uma alegria que não depende das circunstâncias. Faça chuva ou faça sol, eu sinto a alegria do Espírito dentro da minha alma. Com saúde ou no fundo da cama, glória a Deus. A minha alegria não depende do meu time vencer, depende da minha comunhão com Deus. Isso é verdade, de glória a Deus por isso esta noite. Eu disse, Deus, eu quero te adorar esta madrugada, porque eu não tenho 0,1 do que aquela mulher tem, o carro que ela tem, o apartamento que ela tem, a riqueza que ela tem, os móveis que ela tem. Eu não tenho nada daquilo, mas Pai, eu tenho em abundância dentro da minha alma. Pai, que excede o meu próprio entendimento. E aí eu pude entender quando Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não adou como o mundo a dar, não se turbe e nem se atemorize o vosso coração. Aí eu pude entender o que o salmista disse quando falou assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Aleluia! Você consegue dormir à noite? Você consegue dormir à noite? Tem paz na tua casa? Deixa eu ver aqui, lá no coral, jovem que está lá esta noite, vocês têm paz em casa? Tem paz aí em casa? Tem paz em casa, Bruno? Tem paz em casa? Tem paz em casa, irmão? Tem paz em casa? Quantos tem paz em casa? Tem paz em casa, irmão? Tem paz em casa? Se você tem paz em casa, levante a sua mão. Aleluia! E diga alguma coisa linda para Deus esta noite. Exalte o seu nome no orifício, fala a língua estranha. Porque pode faltar o feijão na panela, pode faltar a carne, mas paz não vai faltar. Paz que excede todo entendimento. Aleluia! Nós seguramos pela paz esta noite que permeia os nossos corações e enche a nossa alma. Paz! Aleluia! Oh, aleluia! Para sempre seja adorado o nome de Jesus. Aleluia! 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 Eu disse à tarde, é isso que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar que ser crente, a diferença não é o carro que usa. Ser crente, a diferença começa na qualidade do sono da madrugada. Enquanto o ímpio tem muitas preocupações e por elas não consegue dormir, o justo, crente, cheio de preocupações, às vezes até desempregado, mas tem que comprar 2 despertadores, daqueles assim que faz barulho, acorda até o vizinho, né? E coloca os 2 despertadores para acordar 7:30 da manhã, ou 6:30 da manhã, ou 5 horas da madrugada, e ele vira para um lado da cama, aleluia, e prepara o despertador, e tem que preparar outro de garantia também. Aí vira a barriga para cima e ronca a noite inteira. De tanta paz que tem dentro da sua alma. Paz que excede todo entendimento. Aleluia, 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 aleluia. Se você quer paz, meu amigo, encontre-se com Jesus esta noite e você vai ter paz que vai exceder sua própria compreensão. Aleluia! Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado, depois vem 2 irmãos com irmão, irmã com irmã. Você coloca a mão no ombro dele, ele coloca no seu e diga, Deus, não deixa faltar paz na casa dele, não deixa faltar paz na casa dela. Que falte tudo, mas que não falte paz. Paz em abundância. Dê um banho de paz nela nesta noite. Abra o chuveiro da paz. 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 Aleluia. Receba um banho de paz na tua vida esta noite. Receba um banho de paz. Você não tem carro zero, mas tem paz. Paz vale mais do que qualquer carro zero nesse mundo. É melhor ter paz do que morar em mansão. Se puder ter as 2 coisas, amém. Mas se for para escolher, escolha paz. 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 Aleluia. 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 Salomão disse que é melhor comer alface todo dia numa casa que tem paz do que comer boi gordo e com ele o ódio sobre a mesa. Salomão disse que é melhor morar no canto de um eirado numa casa sem nenhuma infraestrutura que chova mais dentro do que fora. Mas Salomão disse que é melhor morar no canto de um eirado, mas com paz, do que numa mansão cheia de inquietações. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. Você é feliz e não sabe. Isto com a mão sobre o ombro dele. Diga, Deus, deixe e renove a paz esta noite. É por isso que a reunião vai terminar daqui a pouco. E você vai voltar para o seu irmão e com a boca cheia diga, a paz
Jesus, irmão! Paz do Senhor! Aleluia! Aleluia! De todo entendimento. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Deus mostrou isto, olha para cá. Quando Deus mostrou isto para Azar, ele que queria se desviar da presença de Deus e havia até pego a carteira de diácono dentro da Assembleia de Deus e jogado no lixo, olhou para o menino e disse: menino, vai ali no vizinho, empresta um durex para que nós possamos colar de novo a carteirinha de diácono da Assembleia de Deus que eu rasguei em 4 pedaços. Aleluia. Aleluia. Quando você abrir a boca a partir de hoje, abra a boca para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Sabe o carro que você tem, companheiro? Vai ficar tudo aqui. Sabe a casa que você está passando tanta dificuldade para construir, eu e você? Vai ficar tudo por aqui. Cuidado para você não ficar junto. Vai ficar tudo por aqui. Comece a se despedir esta noite dizendo: adeus, Canaãzinho. Adeus, Ipatinga. Adeus, Minas Gerais. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Sou peregrino, forasteiro. O meu destino é o céu. É para lá que eu estou indo esta noite. Oh, quando eu falo acerca disso, me dá saudades do céu. Saudades do céu. Saudades do céu. Aleluia. 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 Deus disse: Azar, eu vou te dar a segunda visão. Primeira, Deus mostrou a cama do ímpio. Segunda, Deus disse: Azar, eu vou mostrar para você o dia da morte do ímpio e o dia da morte do justo. E você vai ver se vale a pena ser crente ou não. E Deus mostrou os bastidores. Olha para cá. Deus mostrou os bastidores da morte para Azar. Como é triste a morte para quem não tem certeza de salvação. O ano retrasado, no mês de maio, eu estava pregando na cidade de Boston, Estados Unidos da América. E quando eu cheguei no local onde estava hospedado, a CNN passava para o mundo inteiro. E o jornalista dizia: acaba de morrer, nos Estados Unidos da América, a maior voz do século. Ninguém, dizia o jornalista, ganhou tanto dinheiro em música como Frank Sinatra. Às 8 horas desta noite, no Hospital Dow, na cidade de Nova York, Frank Sinatra partiu para a eternidade. E o jornalista disse: o que chamou a atenção na morte de Frank Sinatra foram as suas últimas palavras registradas pela família. Quando morria, Frank Sinatra disse: estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo. Morro e não sei para onde estou indo. O crente mais pobre que houver no campo ministerial de Ipatinga da Assembleia de Deus, mais pobre do pastor Antônio Roy, mas tão pobre que até os pobres olha para ele e chama ele de pobre. Mas se for crente, cheio do Espírito, lavado com o sangue de Jesus, na hora da morte pode dizer o antônimo disso: estou ganhando, estou ganhando, estou ganhando. Morro, mas eu sei para onde eu estou indo, sim, Senhor. Dê uma cotovelada no irmão que está do seu lado e diga para ele: nem a morte pode vencer você. Nem a morte pode vencer você. Nem a morte pode vencer você. Porque você fecha os olhos aqui, mas você abre os olhos à presença de Deus. Glória! Aleluia! Oh, aleluia! Eu era, como disse ontem à noite aqui, jogador de futebol. E naquela época desse diabo da igreja eu tinha medo da morte até de cemitério. Quando encontrava um cemitério na rua, eu passava para o outro lado.
Eu passo por aqui perto do cemitério, a morte me vê lá de dentro, sai correndo atrás de mim, perna pra quem tem. Deixa eu passar pro lado de lá. Como é triste a realidade de quem não conhece a Deus. E eu lhe pergunto esta noite, aonde você passaria a eternidade se morresse esta noite do jeito que tu estás? Fui pastor numa cidade chamada Rio Negro, lá no Paraná. E uma madrugada o telefone tocou e disse alô, era o prefeito da cidade. Muito amigo, toda semana, toda segunda-feira eu orava no seu gabinete. E ele disse, pastor, são mais de 3 horas da manhã, mas eu não vou pedir desculpa por ligar esta hora, porque o senhor disse que eu podia ligar a qualquer hora. Eu disse, pois não, senhor prefeito, o que eu posso lhe ser útil? E pastor, ele me chamava de meu pastor. E meu pastor, eu preciso da sua ajuda. Pois não, senhor prefeito, o que eu posso fazer? Meu pastor, o meu pai está morrendo. Eu queria que se o senhor pudesse, meu pastor, o senhor pode vir aqui em casa. A situação está crítica aqui. Eu disse, estou indo, senhor prefeito, daqui meia hora estou na sua casa. Quando eu estava a uma quadra da casa do senhor prefeito, eu escutei os uivos, os gritos de desespero do pai do senhor prefeito. Havia sido deputado estadual 3 vezes pelo estado do Paraná, o homem mais rico da região. Ninguém em Rio Negro tinha mais dinheiro do que o pai do senhor prefeito. Aqueles casarões enormes no centro da cidade, todos de sua propriedade. Ele só tinha um problema, um defeito. Detestava crente. Não aceitava alugar as suas propriedades para crente de jeito de maneira. Estava desenganado pelos médicos, já tinha ido nos melhores centros de saúde dos Estados Unidos, da Alemanha, de origem alemã. E lá estava 30 quilos em cima da cama, desenganado pelos médicos, uivando, estumando, parecia um endemoniado. Um homem tão rico morrer de uma forma tão miserável. O senhor prefeito disse para mim, pastor, faz 3 anos que esta luz aqui está acesa. A luz não pode se apagar nem de dia, porque ele sente calafrios, ele tem medo. Alguém tem que estar segurando. Nós pagamos 2 médicos e uma enfermeira para revezarem 24 horas por dia. Alguém tem que estar aqui dentro desse quarto segurando na mão do meu pai, como o senhor vê essa enfermeira segurando na mão dele agora. Porque ele tem medo de ficar sozinho. Ele vê vultos, ele ouve vozes aqui dentro. Pastor, nós não sabemos mais o que fazer. Aquele homem uivava. Eu pensei, meu Deus, tanta riqueza para morrer de uma forma tão miserável. Tentei orar por aquele senhor, mas ele uivava tanto que não quis ouvir nem a oração, muito menos a palavra de Deus. Saí dali amargurado, peguei o carro da igreja e voltava para minha casa em uma subida. E Deus me disse, filho, as vozes que aquele homem ouve e os vultos que ele vê são demônios que estão ali esperando a hora da sua partida para levar a sua alma para o Hades. Quão triste é a morte para quem não conhece a Deus. 1 ano depois, era uma manhã, quando o telefone toca às 7 horas da manhã, eu disse alô. Era o presbítero José Martins, lá da Campina dos Martins. Eu não sei se vocês conhecem regiões tais quais eu vou relatar aqui agora. Eu era pastor de uma cidade de 60 mil habitantes. Na zona rural, no mato da cidade de Rio Negro, haviam regiões que você entrava a 30 quilômetros, era só mato, à direita e à esquerda. Não havia uma casa. E havia uma região chamada Campina dos Martins. E me desafiaram a abrir uma igreja lá. Dizendo, olha, aqui não nasce nem pedra, que a coisa é feia. Igreja tal já tentou, não deu certo, tal já tentou, não deu certo.
Será que você consegue? Um senhor disse, eu dou o terreno. E outro disse, eu construo a igreja. Eu aceitei o desafio, coloquei esse obreiro, José Martins, tinha parente ali na região, tinha um outro, e a esposa dele, mas crente lá no Paraná é igual praga. Você coloca 2, 1 ano depois tem mais de 100. É uma maravilha. E encheu aquele lugar de crente. Daqui a pouco veio a notícia para desmanchar a igreja, que já era pequena. Tinha que aumentar de tanta gente com fome da palavra de Deus. E o obreiro ligou para mim aquela manhã dizendo, pastor, eu estou já há 2 horas atrás de um telefone. O nosso lá do vilarejo está quebrado. Essa madrugada eu não tive coragem de acordar ninguém para ligar para o senhor, embora a situação seja desesperadora. Eu disse, o que está acontecendo, irmão José? Pastor, é que mamãe, a irmã Rosalina, minha mãe está morrendo. E eu queria que o senhor viesse aqui, pastor. O senhor sabe como mamãe lhe ama. E eu queria dar para o senhor vir aqui. Ele falou com um jeitinho, pastor, o senhor disse, irmão, eu estou indo aí, daqui meia hora eu estou aí. E fui. Durante o trajeto, eu fui orando, dizendo, Deus, tu podes recolher qualquer crente aqui do meu campo. Mas a irmã Rosalina não, Jesus. A irmã Rosalina é a mulher mais crente que eu tenho aqui. Ela passa semanas inteiras em jejum e oração pelo meu ministério. Eu peguei uma igreja com 40 crentes. Dentro de 2 anos tinha 400. Aí eu enchei, fiquei importante, estufei o peito e disse, mas eu também sou importante, fiz seminário. Aí Deus, uma madrugada, disse, não é por causa de você que a igreja cresceu, é por causa do jejum e da oração da irmã Maria Rosalina. Aí eu murchei todinha, assim, igual uma bexiga. Eu pensei que era importante, Deus mostrou que importante era ela, que eu fazia o trabalho menos importante, o mais importante ela conquistava no joelho. Deus tinha tantas vitórias e era pelo jejum e consagração dela. Aí eu tinha tido tantas experiências com aquela irmã, cada vez que eu ia visitá-la, eu saía de lá abençoado. Era uma mensagem profética e era coisa de Deus, não era profetada, era profecia, era coisa de Deus. E sonhos que ela relatava, um pastor, tive um sonho com o senhor assim, 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 e do jeito que ela relatava acontecia. E aí eu disse, Deus, não leve a irmã Maria, leve outra, mas ela não, senhor. Eu vou ter que orar 3 vezes mais se tu recolheres a irmã Rosalina. E eu preciso da tua misericórdia, senhor, não leve. Aí cheguei na Campina dos Martins, entrei no barraco da irmã Maria Rosalina. Essa carreta, esse espaço que vai dali até aqui, literalmente acho que dá umas 3 casas da irmã Maria Rosalina. Umas 3 casas. A casinha dela era desse tamanho assim, ó, pequenininho, coberto de sapé. A madeira era aquela costaneira. Você conhece costaneira aqui em Minas? Aquele primeiro corte da madeira. A madeira não é aparelhada, então ela não se encaixa uma com a outra, fica cheio de frestas. E ela colocava jornal velho e pano para que não chovesse, a região é fria, para que não entrasse frio dentro da casa. Uma casinha assim, o chão era batido assim mesmo. Não sei se tem casa aqui na região dessa qualidade, mas muito pobre, é a Maria Rosalina, mas cheia da unção do Espírito do Senhor. Enquanto eu conhecia aquela mulher, eu nunca vi uma palavra de reclamação, de murmuração. Ela sempre tinha um louvor e uma adoração nos seus lábios a Deus. E quando eu entrei dentro daquele